A palavra do Senhor está em Salmos 23, diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Por favor, abram em Atos, capítulo 16. Louvado seja Deus. Atos 16. Atos 16, 23 diz assim: e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando aos carcereiros que o guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançaram no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Pode se sentar em nome de Jesus. O Senhor é o meu. O salmista, quando escreve, o Senhor é o meu pastor, é a certeza de que Ele é, em todos os momentos, direcionado por Deus. Em todos os momentos é ter a certeza que Deus está no controle de tudo. Tem muita gente dentro da igreja que não está andando conforme o salmista diz aqui. O Senhor é o meu pastor. O pastor é aquele que direciona, é aquele que guia, é aquele que refrigera a alma, é aquele que nos guarda. Tem muita gente vivendo, o Senhor é o meu pastor dentro da igreja. Mas quando sai, o Senhor é o teu pastor. Tem muita gente que dentro da igreja, não, o Senhor é o meu. Mas quando chega, ela fala, não, pastora, será isso sim. Porque quando Deus dá uma direção e a pessoa não obedece, é dizendo que o Senhor não é o pastor. Não é o que direciona. Ele não quer saber da direção de Deus. Ele quer fazer aquilo que te dá vontade. Eu vou fazer o que eu quero. Tem muitos assim. E tem muitos também que estão dentro da igreja que conhecem. Aleluia. Então, louvado seja Deus. O Bluetooth está conectado. Mas amém. E tem muita gente que conhece os Salmos 23. E que na adversidade esquece que Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. E que Ele nos protegerá, e que Ele nos guardará. A palavra do Senhor diz, e é muito conhecida, de um homem chamado Paulo. O chamado de Paulo foi lindo. Eu gosto muito de ler. Paulo é um homem que conhecia a palavra muito bem, mas fez muitas maldades. Mas quando foi chamado, obedeceu.
Quando verdadeiramente ele foi chamado, ele obedeceu à voz daquele a qual chamou a vida dele. Quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, o encontro que impactou, que o deixou cego, que o deixou sem enxergar nada, quando ele entendeu que ali havia um encontro verdadeiro, que ele não tinha para onde correr, ele obedeceu. Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus. Quando olharam e viram aquela mulher adivinha, fazendo o que não agrada a Deus. E a autoridade que estava sobre a vida dele fez com que ele repreendesse tudo que aquela mulher estava fazendo em nome de Deus. Repreender os demônios que usavam ela. Só que o que usava ela dava recurso para ela. A palavra do Senhor diz que eles repreenderam o mal saiu dela, e com isso trouxe para a vida deles, fazendo o que é certo diante a Deus, uma prisão. E nessa noite o Espírito Santo de Deus tem falado o quê? De lutas, de adversidades. E como você está reagindo diante a essas lutas e essas adversidades? Como você tem reagido diante dessas provações? Esses dias alguém chegou até mim e disse, pastora, é muita opressão, é muito demônio, eu não aguento mais. Eu disse, filha, demônio? Eu acredito que essa pessoa não gostou do que eu falei. Eu disse, para de ficar dando nome a demônio quando não é demônio. Tem hora que é Deus que nos coloca na balança e nos prova e nos mostra e faz a gente viver coisas a qual a gente nunca imaginou viver. Para que a gente acorde e desperte para a vontade dele. Paulo e Silas estavam certos quando fizeram aquilo. Mas foram presos, açoitados, lançados em uma prisão. E o que o Senhor está dizendo para a minha vida e para a tua vida é, você está disposto? Porque é muito lindo ler o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mas ele disse o ambiente aonde nada te faltará. Nós podemos descrever vários ambientes a qual o Senhor quer que nós falamos em alta voz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É olhar a diversidade no meio da sua diversidade. Olhar ao redor e dizer, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Foi exatamente isso que Paulo e Silas fizeram em adoração a Deus. Presos, machucados, açoitados. Como o pastor disse, não blasfeme. Eu vou adorar. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Eu prefiro transformar esse ambiente em adoração. Eu disse também, não sei para quem que foi, que chegou, acho que foi na casa da Rosângela, a irmã falou para mim, pastora, é muita provação, é muita luta. Eu disse, irmã, transforme essa provação em um cenário para a tua vitória. Em vez de você estar valorizando a situação que você está vivendo. Ai, é muita dor, é muito sofrimento, é muita angústia, é muita prova. Ai, é muita retaliação. Ai, é muita inveja. Ai, é muito...
Adore. Deixa que o teu advogado cuida de tudo. Porque enquanto você está falando, ai, olha lá, o irmão tá me amaldiçoando, o irmão tá isso, ai, a irmã tá aquilo, é fofoca, é isso, é aquilo, é luta, é isso, é outra provação. Você está perdendo tempo de ter o seu momento de adoração. Imaginou Paulo e Silas naquela prisão se falasse assim, ai, olha a chibata aqui, essa aqui, meu Deus. Olha aqui, Deus, olha como está sangrando. Deus, você está vendo essa corrente no meu pé me machucando aqui? Está cortando, Deus. Olha esse ambiente sujo, fedendo, porque eu acredito que era um ambiente horrível, podre, asqueroso. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, tem bicho, rato, sujeira. E fora as outras coisas. Eles não tiveram visão para olhar aquilo, mas eles olharam e disseram, vamos adorar? Está sangrando, mas vamos adorar. Está machucando, Paulo, mas eu prefiro adorar. Está tudo podre. O ambiente parece não ser propício para adoração, mas eu quero adorar. Eu quero transformar esse ambiente em um ambiente de glória. Eu quero transformar essa luta em um ambiente de adoração, porque o Deus que está no céu está olhando e contemplando. O Senhor está dizendo, transforme o ambiente de derrota em um ambiente de glória e adoração. A gente perde muito tempo aumentando os nossos problemas e esquecemos da grandiosidade do nosso Deus. Nessa noite, o Espírito Santo está dizendo para você, ei, cria um ambiente de adoração. Tem hora que eu e a Rússia estamos trabalhando lá e está muito tenso, tem hora que surge problemas, tem hora que surge luta. E aí a gente escuta o Mauro, lá de dentro da casa, adorando. Ele nem percebe, mas é Deus usando ele, dizendo, é melhor vocês adorar. E aí a gente ouve ele ensaiando, eu olho e ouço e falo, Senhor, vamos adorar. Porque é na adoração que Deus vai agir. O louvor, ele quebra barreiras, ele quebra prisões. A adoração sincera faz o impossível se tornar realidade. Porque a palavra do Senhor diz que perto da meia-noite, a adoração de 2 homens, 2 adoradores, fez um terremoto acontecer. Aleluia. Os alicerces se abalaram. E a tua adoração liberta outras pessoas. Esse é o poder da tua adoração, porque enquanto eles adoravam, houve o terremoto, as prisões se abriram, e as pessoas que estavam presas viram o poder de uma adoração, e começaram a sair. Aí o carcereiro acordou,
e tentou, ficou desesperado e falou: eu vou morrer, não, eu vou tirar a minha própria vida. Paulo, não faça isso, não, 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 eu vou ficar. A adoração que muda histórias de vidas, que traz salvação, que muda ambiente, que muda a vida de outras pessoas. Lá no Salmos 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. Do que você está temendo? O que tanto te assusta? Será que o teu ambiente hoje é tão ruim? Essa semana aconteceu algo, eu não vou falar engraçado, porque as pessoas podem, mas foi um tanto constrangedor, mas a gente tentou ajudar de toda forma. E eu olhava para a Rose e tentava ajudar, e não conseguia. E aí, naquele momento, era Deus falando: do que vocês estão reclamando? Uma jovem entrou em contato pelo WhatsApp da marmitaria. Nós achamos que era trote. Por isso que eu digo que foi engraçado, porque nós achamos que era trote. Ela mandava um monte de letra e não dava para entender nada. E aí a gente mandava áudio, ela não respondia. E aí ela mandava as letras tudo embaralhado. E eu falava: Ruse, o que nós vamos fazer? Olhava a foto da jovem e eu falava assim: não, isso aqui é trote, só pode ser. E a Ruse tentando falar com ela: fala, você quer falar, você quer uma marmita? E eu falei: Ruse, acho que é trote. Aí a Rose falou assim: chama sua mãe. Eu quero falar com a sua mãe. Você quer uma marmita? Deixa eu falar com a sua mãe, eu preciso do endereço. E nada acontecia. De repente, me chamaram de outro número. Nesse número já tinham feito o pedido. Era uma outra pessoa. E começou a escrever letras também, tudo embaralhado. Eu falei: meu Deus. E aí, de repente, veio um áudio de alguém que não conseguia falar. E ela tentava falar que ela queria uma marmita. Não saía. E aí, por um breve momento, eu entendi, falei: Deus, e a gente está reclamando do quê? Qual é o ambiente daquela pessoa? Qual o ambiente que ela está? A gente até ia levar a marmita para ela, mas aí a mãe entrou em contato e disse: olha, desculpa, mas ela quer uma marmita, mas eu não vou comprar marmita. E aí a gente falou: não, mas se você quiser, eu até mandei um texto, se você quiser entrar, ela falou: não, não, ela não precisa comer, ela só queria, ela não sabe o que ela faz. Mas aquilo eu tirei como lição. Do que podemos reclamar? O Senhor é o meu pastor e nada, 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 nada me faltará. Talvez você não tenha o que você queira, mas você tem o que você precisa neste momento. Talvez você não tenha hoje
como você gostaria de estar. Mas Deus te dá exatamente o que você precisa. O que Paulo e Silas nos ensina é que vale a pena adorar. Adorar esse Deus que tudo pode. Essa semana também ficamos bem apreensivos com uma situação. Mas aí vem Deus dizendo, o Senhor, nada. Faltou adoração? Andabaixo e andarabas. Porque quando a gente crê, coisas lindas o Senhor trabalha em nosso favor. O diabo tenta de todas as formas tirar a nossa bênção. Mas ele é mais que derrotado. Continue fazendo a vontade de Deus. Paulo ensina só cumprir a vontade de Deus. E talvez a sua atitude em cumprir a vontade de Deus, às vezes, possa te levar para lugares difíceis, dolorosos. Mas quando isso acontecer, adore ao Senhor. Tem um louvor que diz assim: é adorar quando Deus, é adorar quando a dor, adorar a Deus, é adorar, adorar a Deus no vale, é adorar. Está reclamando do quê? Adorar a Deus. Quando o Senhor é o meu pastor. Eu quero pedir para os irmãos se colocar de pé. A gente às vezes quer viver o sobrenatural de Deus, quer ver o terremoto acontecer. Mas se não se dispõe a orar, não se dispõe a adorar. Aí você fala, pastora, mas tem hora que eu não consigo. Meus irmãos, tem hora que eu ajoelho e adoro em lágrimas, em oração. Oração sem sair nada, palavras da minha boca. Eu ajoelho e só choro. Mas eu choro para aquele que tudo pode resolver. Deus é o Deus do impossível. Ontem meu marido me levou para passear. Foi uma benção porque fui surpreendida, porque a gente sabe, está passando um processo. E ele falou, meu desejo era levar você para passear, mas não tinha condição. E aí Deus proveu. Eu fiz um servicinho, o rapaz pagou. E aí Deus falou assim, é para você levar. E aí nós saímos para passear. E eu achei, irmãos, que era só um passeio assim. Não era só, era um passeio romântico.
Mas quando a gente está na direção de Deus, Deus dá estratégias para a gente neste momento. E ontem eu conversando com o Arnaldo, Deus nos deu umas estratégias. E a gente está em oração. É tão importante, irmãos, a gente viver estes momentos de comunhão. A gente, e olha, vou falar, e larga o celular em casa. É momento só você, e não é você e o marido e o celular. É você e seu marido. E aí Deus falou tanto conosco, né, pastor? Sabe, foi fluir na conversa e parecia não era Deus falando assim, ó, é assim, 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 é assim que vai acontecer. E eu falando, pastor, só vamos orar, porque Deus vai agir. E eu creio que o Senhor vai fazer, porque os planos do Senhor são perfeitos.